Jesus não estava dizendo isso. O caminho dele era mais excelente, o caminho dele era superior. E a igreja que ele estava fundando, a eclésia que ele estava fundando, não era só mais uma congregação. Não, de maneira nenhuma. Oh, glória. Jesus nunca falou da eclésia, se você olhar na Bíblia, quando ele falou da eclésia, ele nunca falou da eclésia no aspecto de sinagoga. De meu grupinho, minha turminha, a minha panelinha. Pelo contrário, se é para ser chamado de panela, a tampa é bem aberta e todo aquele que quiser entrar tem direito de entrar. Oh, glória! Compreende? Verdade. É nesse sentido. Por meio de Jesus pode entrar. Por meio de Jesus, por isso que Paulo diz que o mistério foi revelado em Cristo. Aleluia. Que Deus intentava, desde o princípio do seu plano, fazer em Cristo de dois povos, um só, judeus e gentios. Aleluia! Em vez de ficar Eita, cada um glória. no seu clubinho, cada um no seu grupinho, cada um na sua sinagoga, não todo mundo junto na eclésia. Todo mundo. É uma grande família. Todo mundo reunido na eclésia. Olha só que coisa linda. E se a gente entender bem isso, a gente já excluiu duas das três palavras possíveis. A primeira, panegíris, festa, solenidade, movimento, alegria, tá fora. Sinagoga, também a gente já acabou de ver que não cabe. Sobrou? Eclésia. Não é isso? Uhum. Mas o que significa Eclésia. Tem gente da igreja, lógico, passou Sim, a mas ser você sinônimo de igreja. entende. Mas a palavra eclésia já existia antes da igreja de Cristo. Aleluia. E a gente precisa entender o que eclésia significa para a gente entender por que esse nome foi escolhido para caber aqui. Porque o Espírito Santo diz, escreve aí. Porque a eclésia é para a igreja. Eclésia. Isso. Compreende? Primeira coisa, a palavra eclésia ela era usada pelos gregos antigos para falar de reunião. Olha só. Bem parecida com a Bem outra, né? parecida. Reunião. Mas não é só qualquer reunião. Era uma reunião com uma finalidade específica. Não era qualquer reunião. Era uma reunião de cidadãos. Quando diz cidadão, a gente tem que entender que o conceito antigo de cidadania não é o conceito de hoje. Cidadão, naquela época, era aquele que tinha cidadania. Isso excluiu o escravo, o estrangeiro, Sim. aquele que estava de passagem lá. Então, muita gente ficava fora. Então, cidadão não era qualquer um. Cidadão era aquele que tinha cidadania, uma pessoa bem específica. Não é como hoje, todo mundo que nasce no Brasil é cidadão brasileiro e tal. Não era bem assim. Não adianta você só ter nascido na Grécia. Você tem que ter origem grega, tem que ter uma série de requisitos. Então, o que acontece? Bem A interessante. cidadania definia o direito de participar da eclésia. Estão compreendendo? A cidadania definia quem era ou não a eclésia. Sim. Lembra que a Bíblia fala que nós somos cidadãos dos céus? Cidadãos. Que a nossa cidadania não é daqui. A Aleluia. nossa pátria é celestial. Somos peregrinos aqui. Então o que acontece? Os cidadãos é que podiam se reunir em eclésia. E como é que eles se reuniam em eclésia? Eles tinham um chamado, existia uma convocação. E aqueles cidadãos, eles saíam das suas casas, eles eram chamados para fora de casa. Aleluia! E aí eles iam Eita Deus! até um local e se reuniam em eclésia para decidir os assuntos mais importantes da cidade. Nossa. E quando eles se reuniam em eclésia, eles eram chamados também de os eleitos. Chamados para fora. Isso, Tá ligado também à reunião. isso. Mas também Uma vez que a eclésia estava formada e eles começavam a deliberar, cidadão. todos que faziam parte daquela eclésia eram considerados os eleitos. E eleito, cidadão, eleito, chamados para fora e reunião. Vocês estão começando a entender que essa palavra encaixa perfeitamente com aquilo que Cristo quis dizer? É verdade. Pessoas que são chamadas para fora da sua vida ordinária. Para tudo, algo mais importante precisa ser feito. Decisões mais importantes precisam ser tomadas. Sim. E nós vamos nos reunir. E você sai, você para tudo, você deixa tudo por Cristo e você vai fazer parte da igreja dele. E quando você vai fazer parte da igreja dele, você passa a ser um eleito de Deus. E um cidadão. E um cidadão, lógico.
Compreende? Nesse sentido dessa palavra, é que a gente começa a entender as maravilhas do processo, inclusive essa palavra alude a todo o processo de salvação, é um negócio lindo. Em Romanos, por exemplo, no capítulo 11, no versículo de número 7, aliás, vou dizer o 6 também, diz assim, olha, se a salvação ela fosse pelas obras, já não seria pela graça, mas é pela graça, para que não seja pelas obras. Que diremos então? O que Israel tanto buscou não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Aleluia! E a ideia aqui qual é? Que não é a questão do esforço, é a questão de Deus ter escolhido. É a questão de Deus ter chamado para fora. Jesus. É a questão de um dia Deus ter olhado assim, ter dito assim, Lene, sai para fora dessa vida que tu tá vivendo. Agora. Vem se juntar à minha eclésia, porque eu tenho para você uma cidadania diferente e eu te elegi em mim. Eu te elegi no amado para que você seja minha filha e ande em santidade e retidão para a minha glória. Nos tornou embaixadores do reino de Deus. Cidadãos do céu. Que coisa linda. Compreende a profundidade dessa palavra. É forte. Compreende que quando você diz assim, igreja, você não está falando qualquer coisa. É forte. E hoje em dia, né, uma banalização grande, né, com a igreja. E às vezes alude a um lugar, a igreja, como se fosse o templo lá. Não, queridos, não. Igreja tem um maior valor, né, muito maior. Um sentido valor. Muito maior, muito superior. Sim. Então a igreja, a eclésia de Jesus Cristo, ela é formada daqueles que são chamados para fora. Aleluia. Por isso que a igreja diz, não, nós somos chamados para fora. Sim, somos chamados para fora. Chamados para fora das suas casas, do seu dia a dia, sua banalidade. Da sua realidade. Do seu lugar de conforto. Sabe? Da sua vida de pecado. Da sua vida comum e pouco produtiva. Para você tomar parte numa reunião que vai decidir as mais importantes decisões a respeito de vida e morte. Destino da humanidade. Glória. A igreja, se ela entendesse bem, a igreja de hoje entendesse bem o significado dessa palavra, ela estaria muito mais interessada em tomar parte nas decisões mais importantes. Verdade. Ela deveria estar clamando, Deus nos ensina a ser relevantes, significantes, nos ensina a ser valorosos, para que quando a sociedade pensar em decidir alguma coisa, ela diga assim, peraí, tem um povo lá que eles são diferentes. A igreja. Tem um povo lá que quando eles falam com a palavra de autoridade. Eles têm sabedoria. Eles falam com sabedoria de Deus. Eles falam com temor ao Senhor. E o que eles falam deve ser respeitado, porque quando aplicado, acontece. Olha só, gente. Coisa linda. Igreja não é, se Deus, não sei para aonde esse canal vai chegar, não sei aonde essas mensagens, mas igreja não é pra gente ficar realizando plano pessoal nosso. Igreja não é plataforma para satisfação dos meus sonhos. Aleluia. Igreja não é um degrau para eu me tornar uma pessoa mais rica, mais importante, jamais. mais famosa, sabe? Igreja não é para isso. Igreja nunca foi para isso. Glória. Igreja é para me pegar na minha vida, que me conduziu ao inferno, me trazer para um estado de mente e de entendimento de quem eu sou e de quem Cristo é, para que a gente possa viver o novo de Deus, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória! Não é isso? Eita, que coisa boa! É lindo isso, é maravilhoso. É verdade. E dentro desse conceito, eu preciso dizer uma coisa para você. A Bíblia nunca fala de igreja como um lugar. Todo o Novo Testamento, você nunca vai ver a palavra eclésia sendo mencionada como um lugar. Aleluia! E a gente acaba perdendo, né? O tempo vai passando e a gente vai esquecendo do que as coisas realmente significavam, né? Verdade. Hoje em dia a gente fala tanto, eu vou na igreja, eu vou na igreja, eu vou na igreja. Não, eles não falavam assim. Para eles, a igreja era a reunião. E eles iam a um lugar para se reunir. Então eles não iam para a igreja. A igreja ia se reunir. A igreja ia para algum lugar. Isso, a igreja ia se reunir. Se você entender isso, você vai descobrir que, por exemplo, onde há 2 ou 3 ou mais reunidos, Jesus prometeu através que estaria presente. Sim. Isso é igreja.
Sabe por quê? Porque a igreja vai a qualquer lugar. A igreja não pode ficar restrita a um templo físico. A um lugar. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Não é isso. Então, esse sentido original é de que igreja não é um lugar. A igreja somos nós, os eleitos, os chamados para fora, os que se reúnem em torno do nome de Jesus e o reverenciam como Ele é. Aleluia, aleluia. É isso que é a igreja. Verdade. É isso que é a igreja. E a gente precisa entender isso, né, Cláudio? Como a gente está perdido nessa ideia de igreja de lugar físico. Não, querido. A igreja, ela se move. A igreja, ela está ativa. A igreja nunca poderá ser um lugar em si estabelecido, construído, como a gente diz, por mãos humanas. A igreja, ela se move. A igreja, ela glorifica a Deus. Como é que um lugar construído por homens vai glorificar a Deus, querido? A igreja ela está conectada com Deus. A igreja ouve a voz de Deus. A igreja fala com Deus. A igreja manifesta a glória de Deus. Então, querido, a igreja nunca vai poder ser um lugar construído por mãos humanas. Então, esse conceito tem que cair por terra, sabe? Porque, assim, quando a gente fica nesse conceito errado, a gente acaba entendendo ou se pautando, vivendo de forma errada. Sem o fundamento certo, sem o entendimento certo. Embora a gente diga por alto, entendo que eu sou a igreja, mas às vezes a gente nem compreende a profundidade do que é ser a igreja. Como o Senhor ama a igreja dele, como o Senhor ama essa igreja. Né? E a gente não entende isso porque a gente está com esse entendimento tão distante, né, Cláudio? Diminuindo o significado do que é ser igreja. Então, a partir de hoje, se você tem essa ideia, eu vou te pedir uma coisa. Não vá à igreja. Seja igreja. E vá aos locais de reunião. Sim. E aí você pode se reunir na sua casa, você pode se reunir no templo, você pode se reunir na praia, você pode se reunir pela internet, você pode se reunir das formas mais variadas e diversas possíveis. Aleluia, aleluia. Porque se dependesse de templo para ter igreja, não teria cristianismo em muitos lugares do mundo, mas tem cristãos em todos os lugares da terra. Oh, glória! Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que no Novo Testamento o conceito de igreja local não tem nada a ver com o conceito que a gente tem. Muito bom pontuar isso. Quando a gente fala em igreja local, o que a gente pensa? É a igreja lá do bairro. É a igreja onde eu congrego. É a igreja onde eu vou. Essa é a igreja local. E a igreja geral, geralmente é uma igreja maior, né, que administra as outras e tal. Essa é a igreja geral. Sabe? Essa visão estruturada, né? Essa visão ministerial humana da coisa. Sistema. Mas quando a Bíblia faz menção de igreja local, ela está fazendo menção de todos os cristãos que estão naquele local. Não daquele ministério. Então, a igreja local de Natal não é a igreja local, não é só as Assembleias de Deus, não é só a igreja batista presbiteriana, vista sozinha, não. A igreja local de Natal são todos os cristãos que de Natal. Lugar. Aleluia. Quando você disser assim, olha, a igreja do meu bairro, a igreja do seu bairro, são todos os cristãos que moram no seu bairro. E se a gente entendesse mesmo isso, a gente acabava com muita coisinha, sabe? De, vamos fazer um trabalho evangelístico aqui no bairro. Isso deveria ser feito por todas as igrejas. Todos. Em conjunto. É verdade. Mas por não entender o que é igreja local, porque o foco acaba sendo o local da igreja e não a igreja local. Por não entender o que é igreja local, a gente acaba sofrendo, a gente acaba não obedecendo na plenitude o que Deus mandou, o que Deus instituiu, o que Jesus instituiu como igreja, e por causa disso a igreja acaba não cumprindo com qualidade, às vezes, a missão que Jesus deu, porque passa mais tempo, às vezes, dividida do que reunida, concentrada, esforçada em torno de um objetivo comum. Essa igreja local, ela contrasta com outra igreja que também é apresentada, que é a igreja total, ou igreja universal. Que é todos os cristãos de todos os tempos. Ou seja, a reunião de todos os cristãos de todos os tempos, os que estão vivos e dos que já estão vivos, né?
mas que já partiram para estar com o Senhor. Estão na glória. Então, o que acontece? A igreja total, a igreja mística, a igreja universal, ela reúne desde os primeiros apóstolos até o último dos cristãos que vier a se converter antes da volta de Jesus Cristo. Essa é a igreja total. Universal. Essa é a igreja universal. Esse é o corpo de Cristo na sua plenitude. Glória.